E aí, gente, tudo bem? Boa tarde a todos. Para começar, eu gostaria de pedir de vocês me deem ok aqui no chat se vocês conseguem me ouvir e me ver. Oi, gente. Sim, Gabriel, você consegue me ouvir e me ver? Boa tarde. Oi, tá tudo ok. Estou recebendo oks aqui. Tá ótimo, gente. Então vamos começar. É o nosso segundo webinar do segundo dia. Estamos aqui com o Anderson Palma, com da Growth Lab, né, Anderson? ProFlap, isso. Growth Lab. Então, estamos aqui e vamos falar como acelerar as suas vendas com a empatia e os dados de marketing. Certo, gente? Então, antes de começar, eu queria lembrar para vocês que esse webinar está sendo gravado e será disponibilizado no nosso canal no YouTube. Inclusive, quem não assistiu os nossos webinars da semana de Growth Hacking ainda, já temos 2 webinars que estão disponibilizados no nosso canal no YouTube. Eu vou colocar aqui no chat o link para o playlist da nossa semana de Growth Hacking. Então, gente, vão lá, verifiquem aí. E esse webinar também estará lá, acho que é a partir de hoje, inclusive. Então, sobre o webinar de hoje, ele vai durar em torno de 1 hora. O Anderson vai fazer a apresentação e durante essa apresentação, vocês podem mandar suas perguntas no chat, eu vou monitorar todos, vou coletar e vou passar para o Anderson no final. Combinado? Além disso, aqui no chat também vou colocar alguns links relevantes, como os blog posts, nossos webinars, etc. Também para vocês complementarem a informação que vocês vão receber. E, então, gente, fiquem atentos aí. E vamos começar. Anderson, está com você. Valeu, brigadaço. Obrigado aí pela apresentação. Muito boa tarde a todos. É um horário assim atípico, 3 da tarde. Eu sei que a galera está com uma expectativa lá em cima. Eu espero muito conseguir chegar aí no que vocês estão aguardando, tá bom? E, bom, vamos começar. Eu vou iniciar a apresentação aqui. Deixa eu compartilhar a minha tela primeiramente, tá? E vamos lá. Espera aí. Todo mundo visualizando? Ainda está carregando. Carregando? Está carregando ainda. Vamos esperar um pouquinho. Vamos lá, vamos esperar. Agora sim, agora deu. Tá, peraí. Vamos lá. Tá conseguindo ver a tela inteira? Tela cheia? Sim, tela cheia. Perfeito, então. Não, peraí, tem também os layouts dos slides aqui. Da lateral não, mas É isso? apareceu. Não. Peraí. Eu estou ainda compartilhando aqui os links, então. Aqui no chat, gente. Não, tá mesmo. Tá mutino. Que coisa doida. Ai. Vamos lá. Calma que a gente arruma tudo. A gente acerta tudo. Deixa eu tirar aqui esse pedaço. Somente slide. Aí, se não der, a gente faz ao menos desse jeito. Pode ser? Deu? Tá ótimo. Agora sim. Agora tá na tela cheia. E agora eu passei também o playlist da semana de Growth Hacking, gente. Quem perdeu o webinars de ontem e de hoje, já estão lá. Tá bom? Vamos lá. Coisa linda. Vamos lá. Então, todo mundo vendo aqui essa carinha bonita minha, né? Sim. Beleza, foi. Bom, então quem sou eu? Eu sou Anderson Palma, sou cientista do marketing. Sou pai da Alice e da Laís. Sou ponte pretano, vou pedir a grande gentileza a todos de não me julgarem. Afinal, a gente não escolhe o time do coração, né? Sou growth hacker pelo Sexel, comunicador social pela Anhanguera. Isso é para não dizer que eu sou publicitário, né? Soa bem mais bonito falar comunicador social.
Sou professor e mentor na Exanc, com School, no Founder Institute, na ACE Plus Google Startups. Tenho experiência com startups, com clientes e empresas, tanto aqui no Brasil quanto fora do Brasil. Também faço parte de algumas das principais comunidades de marketing científico, metodologias ágeis e growth hacking do país. E, junto com o meu sócio, o Felipe Xavier, eu montei o Growth Labs, que é um laboratório de marketing científico. A gente leva marketing enquanto ciência. A gente faz consultoria, faz mão na massa, capacitação de equipes de alta performance, tanto nas áreas de marketing, quanto vendas, quanto CS, quanto produto. E aí você deve ter visto eu falar marketing científico e a reação da maior parte das pessoas é: cara, mas que merda é essa? O que é isso que esse cara está inventando, né? Mas não fica tranquilo, não é invenção minha não, tá? Eu vou explicar um pouquinho aqui. Até para conseguir ter uma compreensão melhor, eu vou explicar primeiro algumas coisas que fazem parte do fundamento, da base. A primeira delas é o que é marketing. E assim, eu tenho uma resposta gigantesca aqui para dar em relação a isso, do Philip Kotler, mas eu não vou ficar lendo, tá? Não, é muita coisa. O que importa de verdade aqui dentro é o seguinte: o marketing identifica necessidades e desejos insatisfeitos e especifica quais mercados-alvos vão ser mais bem atendidos. Isso vem do Philip Kotler, pai do marketing moderno. Muita coisa bacana e muita coisa que não serve mais para hoje, para o dia a dia de hoje. Oi, Anderson. Desculpa, só para confirmar, eu acho que os slides não estão passando. Todo mundo está vendo só o primeiro slide. Agora sim, passou. Tá ótimo. Tá ótimo. Tá tudo ok. Todo mundo ok? Tá tudo ok. Agora no segundo slide. Está certo? Eu sei que ele tá passando aqui, peraí. Gente, vai com o navegador mesmo, então. Não sei qual motivo que ele não tá mostrando. Gente, se tiver alguma dúvida de ler ou alguma coisa, avisem no chat e nós vamos arrumar, tá bom? Isso. Mas aqui, ao menos, vai dar... É para conseguir visualizar, tá? Ao menos, é ótimo. Tá? Aqui, a gente segue por aqui. Vamos seguir aqui. Então, o que é marketing? Philip Kotler, pai do marketing moderno, dá uma definição gigante. Eu deixo um pedaço aqui que eu acho que é o que mais importa mesmo para a gente, né? Que eu acabei de falar. E o que é ciência? Ciência, segundo o André Egg, que é um grande sociólogo e cientista, é um conjunto de conhecimentos racionais, certos e prováveis, que são obtidos metodicamente, sistematizados e verificáveis. Eles fazem sempre referência a objetos de uma mesma natureza, tá bom? E aí, o que é, no fim das contas, quando a gente chega e a gente fala de marketing científico? É a gente juntar a empatia com os dados, é a gente juntar o marketing com a ciência, é a gente juntar esses dois mundos que até pouco tempo atrás estavam tão distantes. É a gente conseguir fazer com que o método científico, principalmente, esteja inserido dentro do marketing. Bom, e aí o que a gente faz com isso tudo que eu falei para você? Pega e joga fora. Não, brincadeira. Eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho. Antes, eu só quero explicar um pouquinho sobre o que a gente vai ver hoje aqui. Seguinte, eu não me importo se você que está aqui, está assistindo, se você vende produtos, se você vende serviço. Não me interesso sobre para quem é que você está vendendo, tá? Assim, a ideia é que se você está vendendo para ser humano, tá? Se você está vendendo realmente para ser humano, então tudo que eu vou falar, ele deve funcionar para você. E, óbvio, a gente vai passar por muitos conceitos, alguns conceitos fundamentais de crescimento, de marketing, de vendas, de copy, jornada, automação. Mas, no fundo, é importante que todo mundo entenda que o nosso assunto é dinâmicas sociais, né? Como que a gente melhora os nossos relacionamentos com os leads, com os clientes, para que as vendas aconteçam, de fato, de forma mais acelerada. E quando der certo, né, a gente vai conseguir acelerar ainda mais as coisas com algumas ferramentas, com algumas automações. No fim da conversa de hoje, né, eu acredito que todo mundo que está aqui vai ser capaz de trabalhar com jornada para os clientes de forma que seja possível mesmo reduzir o custo, tá? É que eu acho que isso é um dos pontos mais importantes, reduzir o custo de aquisição, aumentar o LTV, né, o Lifetime Value,
ou seja, o valor do cara que está dentro da tua base, e automatizar uma boa parte do processo. Essa é a ideia. E aí a gente entra num outro ponto, né? Que todo mundo vem, tá, poxa, eu vou ver fundamento de marketing, eu vou entender o que eu vou falar, para quem que eu vou falar, onde eu vou falar, quando falar, e para que isso é importante? Bom, isso é importante para começar porque o mundo mudou pra caramba, né? Você tem inteligência artificial dominando um monte de espaço, você tem automação em tudo quanto é canto, você tem aparelhos hoje fazendo o trabalho das pessoas. Se bobear, sei lá, até a sua cafeteira pode ser mais inteligente que os seus processos de hoje em dia. E eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas eu queria muito ajudar você, que está acompanhando, a ter um tiro mais certeiro, né? Gerar melhores leads, melhores vendas, ter melhores processos. Por isso eu vou ensinar alguns conceitos mais básicos também, algumas dicas mais mão na massa mesmo. E acho que isso pode ajudar bastante você. E para quem que é esse conteúdo? Bom, esse conteúdo não é para todo mundo, definitivamente. Não é para todo mundo. Então eu vou te poupar o trabalho de assistir tudo, depois chegar no fim e falar, cara, isso aí não serve para mim, então, por favor, né? Se você não estiver dentro do público que está interessado realmente nisso, cara, não perde tempo. Agora, se você acha que você realmente pode aprender alguma coisa, pode aplicar alguma coisa, acho que isso vai acabar te ajudando, né? Eu quero que você aproveite esse conteúdo e por isso que ele é um pouco mais direcionado. Se você é da área de growth, né, de growth hacking, de marketing digital, de CS, de vendas, eu acredito que esse conteúdo pode ajudar a ter melhores resultados. Tá? Bom, além da sua área, sua posição na empresa, sei lá, se você é CEO, não sei, CMO, né, não sei o que você faz hoje, mas o importante mesmo é que você tenha capacidade e coragem de mexer no vespeiro, né, de começar a testar coisas, porque no fim das contas você vai acabar descobrindo as suas verdades. As minhas verdades são diferentes das suas verdades, porque cada empresa é uma empresa, tá bom? E isso é bem legal e importantíssimo da gente deixar bem setado e compreendido. Bom, o que você não vai achar aqui? O título é super sugestivo, mas se você está procurando, se está atrás de fórmula mágica, esse também não é o lugar, tá? Então, para fazer isso, você vai precisar trabalhar duro pra caramba, tá? É muito. Colocar muita coisa em prática, e principalmente testar coisa pra caramba. Eu também não vou passar nenhum framework específico, apenas uma ideia, uma geral em relação a isso, mas para você conseguir se situar mesmo. Tá? E vai ter a possibilidade de me perguntar ali no fim, como a gente já falou, tirar dúvida, e também de pesquisar bastante coisa. E assim, tudo que está aqui são coisas que vão te ajudar a conseguir mais resultados, né, depois de muito trabalho usando o mesmo framework que a gente usa lá. Então, você está esperando um resultado de mão beijada, desculpa, foi mal mesmo, mas não é o lugar para isso. E, por fim, né, você acha que sabe de alguma coisa? Antes de começar até, eu queria pedir encarecidamente para você que veja esse conteúdo como se você fosse uma criança. E o que eu quero dizer com isso? É não simplesmente assistir, mas também assistir com curiosidade, sem preconceitos, porque assim, querendo ou não, é um treinamento, tem muito conteúdo, muita coisa talvez que você não tenha visto ainda, algumas que talvez você tenha, mas eu te garanto que se você colocar tudo isso em prática, você vai ter muito resultado. E, obviamente, para isso você tem que entender uma coisa primeiro. Eu não sei de nada e provavelmente você também não sabe. Tá? Não é legal a gente ficar se enganando. E isso acontece o tempo todo, a gente se engana pra caramba, a gente fica achando que a gente sabe de tudo e isso aqui acaba sendo, essa atitude ela acaba sendo muito ruim para o andamento do negócio, para você conseguir ter resultados melhores. Hoje a gente trabalha com um foco muito legal, muito bacana, em não presumir. Né? Porque presumir é o maior dos vilões que a gente encontra nos nossos processos dentro do Growth Labs. Né? O cliente precisa efetivamente estar no centro de tudo para que a gente consiga ter resultado. Então, se a gente conhece o cliente, a gente não tem que presumir. Né? A gente também não usa uma coisa que a maior parte das pessoas usa, que são os funis de vendas. Né? Por que a gente não faz isso? Porque a gente acredita que os funis de venda eles são
parciais, eles contam meias verdades, né? E o cliente, como eu falei, ele precisa estar no centro de tudo. Se ele está no centro de tudo, a gente não analisa funil mais, a gente analisa jornada, né? E essa é a nossa maneira de analisar a jornada, é uma ferramenta que eu criei, né, dentro do Growth Labs, e na verdade é bem simples, ela pega os pontos principais dentro de uma jornada, o know, né, que é conhecer, awareness, like, engajamento, trust, confiança, conversão, try, experimentação do cara, né, do serviço, teste mesmo, compra, refer, quando o cara compartilha aquilo com os amigos, é o boca a boca que rola, e stay quando o cara permanece. E tudo acaba voltando de novo para o know, quando você quer vender um novo produto, o cara precisa conhecer, você precisa fazer awareness disso tudo. Então, é o que a gente chama de loop infinito, porque ele não termina. Enquanto você tiver com a sua empresa, você vai continuar vendendo para esses caras, vai continuar oferecendo novas soluções e novas ideias. Tá bom? Vamos lá. Aqui tem uma pequena observação. Eu vou compartilhar isso tudo com vocês depois, então não precisa ficar desesperado, mas eu não vou ficar entrando em muitos detalhes nesse momento, tá? Acho que só o que é muito importante de entender é que o marketing, tanto digital quanto tradicional, hoje, eles acabam fazendo só um pedacinho daquilo que é importante, né? Então, o que é importante? A jornada inteira. Entender absolutamente tudo. Porque a cada momento que você perde, que você deixa de interagir, é uma oportunidade perdida também. É uma chance de conseguir não só vender, mas se relacionar bem com o teu prospect, com o teu cliente, você está perdendo. E, assim, o mindset ele deve ser orientado ao teste. Como diria já o Mark Randolph, ninguém sabe de nada, você precisa testar o tempo todo. Mark Randolph é cofundador do Netflix, ex-CEO do Netflix também. Ele usou o processo de experimentação assim, adoidado lá dentro para escalar a empresa. Inclusive tirou ela daquele vale da morte, né, que todo mundo que trabalha com startup ou já ouviu falar disso, conhece bem. Porque é um período que é super complicado. E os caras quase sem dinheiro, e o cara falou, não, vamos experimentar mais. E aí ele salvou a empresa com base nisso, com base em experimentação, com base em teste. Por si só de falar uma coisa dessas, eu já acho do caramba, né? Mas um cara como ele, que fez com que o Netflix chegasse ao patamar que está hoje, falar que ninguém sabe de nada, nem ele, né? E pedindo para as pessoas testarem, cara, quem sou eu para dizer que eu sei de alguma coisa? Então, acho que isso acaba dizendo bastante em relação à maneira nossa de pensar, como a gente deve pensar para ter um pouquinho mais de resultado. O método que a gente usa, que é o método científico, ele está muito relacionado à ciência mesmo, tá? Então a gente leva a ciência, é exatamente o método científico para dentro do marketing. É aquele negócio de levantar o problema, pesquisar, levantar hipótese, priorizar as hipóteses para testar, experimentar efetivamente, analisar, aprender com isso e trazer de volta. Quando a gente aprende e volta, é que a gente começa realmente a entrar num loop virtuoso e entender melhor o que está acontecendo e ter melhores resultados. Show. Deixa eu só confirmar uma coisinha aqui, perdão. Vamos lá. E aí a gente entra aqui no assunto efetivo do dia, que a gente falar de acelerar a venda, de ter empatia, de ter dados mesmo dentro do marketing científico. E assim, eu não sou o Július, tá? Mas uns 14, 15 anos atrás, eu tinha 2 empregos. Eu trabalhava com marketing de dia, né? E à noite eu tinha um trabalho que era para complementar a renda, né? Com atendimento telefônico, suporte ao cliente. Enfim, era um emprego bem chato, um trabalho bem chato. A única coisa boa do emprego é que eu acabei conhecendo lá minha futura esposa, que foi ótimo, foi maravilhoso. Eu até me lembro que eu bati os olhos nela, eu já sabia que ela ia ser minha esposa. Claro que eu não falei isso para ela, porque, bom, acho que ia parecer meio que um maníaco do parque falando uma coisa dessas, né? Mas eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho, um pouquinho mais. Fora isso, eu estava num ponto assim que eu estava me sentindo muito estagnado. Tanto profissionalmente, né, quanto financeiramente, estava desesperado por mais dinheiro, por menos estresse, não estava vendo saída. Aí eu estava conversando com um amigo meu
e a gente meio que tomou uma decisão juntos, né? Falou, não, vamos embora do Brasil. No fim das contas, eu acabei viajando, eu fiz a viagem e ele não foi, ele falou, não quero mais, não tenho coragem, e eu acabei indo sozinho. Mas, assim, eu fiz de tudo lá, eu adorei. A Irlanda eu fui para a Irlanda, tá? E foi fantástico, foi fantástico. Eu fiz de tudo, eu trabalhei com um monte de coisa. Imigrante, né? Você acaba fazendo um monte de coisa. Então, eu fiz desde entregar jornal em semáforo, fui segurança de banco, segurança em estádio. Mas eu fiz algumas coisas diferentes também ali com o tempo, conforme ia melhorando o inglês, porque eu não falava nada de inglês quando cheguei lá, e fui aprender lá. Um exemplo, assim, eu fui jogador, né? Jogador de futebol. Joguei num time semi-profissional de lá, fui técnico de futebol, né? Em um outro time. Cheguei até a receber premiação nas mãos do Pelé como técnico, mas isso já era um trabalho part-time meu, né? Meio período. E apesar de eu ser pago e bem pago para isso, né? Por lá você precisa ter um emprego que te pague super bem para viver, inclusive, né? Eu achei as oportunidades mais interessantes dentro de uma startup irlandesa. E eu fui trabalhar dentro dessa startup. A ideia desses caras era genial, né? Em resumo, a empresa vendia troco, tá? Isso mesmo, troco, dinheiro. Aqui no Brasil, você precisa de troco, você corre no banco, você pede as notas, as moedas que você quer, e se for muita grana, no máximo você vai ter que pedir com antecedência e tá tudo certo. Mas lá na Irlanda, não, né? Você paga uma taxa absurda para poder usar um serviço como esse. Que é basicamente o trabalho que o banco tem de separar e guardar dinheiro para você. Então, esse cara acabou me contratando, né? E ele fez o seguinte, né? A empresa fazia o seguinte: se você tem um pub, se você tem um restaurante, uma casa noturna, enfim, um negócio local que precisa de troco, você vai precisar ir no banco para pegar essas moedas. Ninguém gosta, mas precisa pagar. Agora, imagina se existisse uma empresa que levasse esse troco para você, tá? Quando você precisasse, fosse o dia que fosse, fim de semana, durante a semana, de noite, de dia, e por uma taxa bem menor que a taxa que o banco cobra, né? Essa era a ideia dele, né? E assim, ele ia até os lugares que tinham troco aos montes e de graça, ou seja, igreja, cassino, né, empresa de segurança, e ele acabava trocando esse dinheiro. Com o tempo a estratégia ficou mais bem definida e a gente tinha até algumas máquinas que dispensavam troco, né, fazendo a conversão na hora mesmo. Uma experiência assim fantástica, inclusive de expansão ali, que para mim principalmente, poxa, eu aprendi demais com aquela experiência. E eu fiz de tudo lá, né, desde o início do market fit até a venda, a recomendação, trabalhando com tudo. Mas o market fit me fez entender algumas coisas melhor, né? A primeira delas é relacionada à jornada do cliente. A jornada é o caminho que o teu cliente leva, né, até você e durante o tempo em que permanece com o seu cliente também. E o funil é um negócio assim que normalmente as pessoas olham, mas assim, é só um pedacinho. E normalmente também esse pedacinho ele é o ponto de vista só da empresa, então não leva em conta de verdade a pessoa que está do outro lado. E você começa com o tempo, né, a levar isso em conta, a entender que quanto maior o volume de dados que você tem, você começa a recolher desse seu cliente, melhor as decisões, né, e melhores os resultados que você acaba tendo relacionados a isso também. Fora isso, antes e depois, eu já trabalhei também com cliente com verba milionária, que não tinha resultado expressivo, antes simplesmente porque eles não entendiam a jornada do cliente. Então, entender a jornada do cliente é importante pra caramba e assim, é uma coisa que eu sugiro que você faça desde antes de ontem, entendeu? Tem que fazer um negócio que seja absurdamente bom para você, tem que entender esse cara, né? Outra coisa que eu vou sugerir para você é para você não tentar acelerar nada do que eu vou passar daqui a pouquinho. E assim, se você não sabe, você não automatiza, tá? Então, a gente só automatiza as coisas quando a gente tem um processo, tem alguma coisa andando, e aí você vai lá e fala, ok, cansei de ficar fazendo isso manualmente, vamos automatizar. E senão acaba sendo desperdício, você vai colocar um carro a 100 por hora na contramão, entende? Não é o objetivo é que você consiga acelerar e automatizar aquilo que você consegue entender, aquilo que você conhece já. Mas vamos lá.
Quais são os problemas, os maiores problemas de quem tem dificuldade em gerar venda? Ou ele está relacionado a canal, ou ele está relacionado ao público, ou ele está relacionado à mensagem, ou ele está relacionado à jornada. E quando a gente entende isso, a gente começa a ver as coisas por um ponto de vista um pouquinho diferente. Peraí, é sempre isso? É canal, público, mensagem, jornada? A maior parte das vezes é, tá? Então, vamos falar um pouquinho de cada um desses itens também, que eu acho que são o mais importante hoje para a gente fazer. Então, canal. Canal, normalmente, quando você tem um problema com canal, o canal é caro, né? Ele, sei lá, o seu custo de aquisição é absurdamente alto e acaba invalidando, inviabilizando mesmo suas ações. Por quê? Porque o seu CPA, né, o seu CAC também acabam todos indo lá para o espaço. Né? Isso dificulta demais que você consiga fazer com que alguma coisa aconteça. Né? Você não consegue expandir mais se você está empatando o jogo. Você tem que ganhar. Todo mundo tem que ganhar. E aí a gente entra num assunto que eu acho importantíssimo, que é a gente falar de canal de tração. Né? Quais são os canais principais para a gente falar de tração, né? De tracionar o negócio, de melhorar a situação? Ó, só uma coisa aqui, um porém, que eu acho importantíssimo de falar a respeito, antes até de falar sobre esses canais, é o seguinte: se você tem uma empresa que já sabe, uma empresa que já tem anos de história, não sei o quê, e trabalha com um único canal, sei lá, seja boca a boca, por exemplo, isso acontece pra caramba. Tem muita empresa, inclusive cliente nosso, que sempre trabalhou só com boca a boca. E aí, assim, isso é um problema. Porque você, se acontecer um problema, né, amanhã na tua empresa, você está ferrado, que acabou. Você não tem a opção ou a possibilidade de continuar crescendo, de continuar fazendo com que as coisas aconteçam no teu negócio. Então, a ideia é que você possa testar, experimentar novos canais. E como você experimenta novos canais? Uma saída muito boa primeiro, você entender aí quais são os canais onde seu público está. Se você tiver dúvidas, eu usaria esse framework chamado de Bullseye. Ele ajuda você a escolher os melhores canais que geram mais leads, mais tráfego, de forma mais rápida, para cada campanha daquilo que você está fazendo. Ele funciona de uma forma bem simples. Você só vai colocar no centro do alvo aqui os 3 canais que você escolheu. Aí na faixa central, você vai anotar os canais que você também gostaria de testar. Aí você testa os canais e encontra o ideal para o seu negócio. Né? Mas, assim, talvez você não precise de usar esse framework se você conhecer muito bem teu cliente. Eu vou falar sobre isso um pouquinho mais para frente, tá? Bom, problema com o público. Você não segmenta os públicos e não faz ideia de quem são os seus melhores perfis de clientes. Em resumo, você acaba não conhecendo o seu público a fundo. E isso é um problema. Isso, assim, para mim, é de longe o maior problema. Porque quem conhece o público, conhece o canal, conhece a mensagem, conhece a jornada. Você entende como falar se relacionar com esses caras. Mas vamos lá. Quando a gente fala de público, uma coisa que sempre me vem à mente, e a primeira coisa que bate ali é buyer persona. Né? Buyer persona é a personificação do seu cliente ideal. O que é isso? É quando você coloca uma carinha, quando você dá uma identidade para o teu cliente ideal, ou para os seus clientes ideais. Você deve ter uma relação de ótimos clientes, um cara que paga bem para você, um cara que te dá lucro, que não dá trabalho, que é ótimo. Se você já está com o negócio rodando, você já tem isso. Então, pega esses caras e fala, não seria bom se eu tivesse 1000 desses caras aqui comigo? Então, é exatamente esse o trabalho de você fazer com a buyer persona. Né? É personificar esse cliente para você conseguir buscar e descobrir onde tem mais desses caras. Gente parecida com ele, que não vai te dar dor de cabeça, que vai te dar lucro e vai ser legal para o teu negócio. Bom, eu uso muitas coisas para a gente testar, para experimentar e descobrir quais são os melhores segmentos, quais são as melhores buyer personas. Mas, assim, de longe mesmo, o melhor início é fazer entrevista. Tá? Conversar. É uma coisa assim, a estratégia do século. A gente vive assim, cara, eu tô aqui no escritório, sentado, e a melhor coisa para mim é pegar e mandar um formulário para alguém preencher. Mas mandar um formulário não é a melhor coisa para o cara que vai preencher. Entende?
E também talvez não seja a melhor coisa para o teu negócio. Porque é a melhor coisa para mim porque é cômodo. Mas quando você começa a pesquisar efetivamente com o cara, conversando, falando com o cara, você consegue descobrir coisas absurdas, né? Enfim, montar vários ICPs. Montar ICP é uma coisa fantástica, formidável, para você começar a, em cima disso, ter as suas personas, né? Mas você vai entender perfil, é a melhor maneira de segmentar também esses perfis. Monta o ICP, aí você separa os perfis e depois você cria as pessoas embaixo, em cima disso. Lê seu CRM. Pouca gente faz isso, mas você tem um diário de bordo de todos os seus clientes dentro do teu CRM. O que foi fácil, o que foi difícil, como foi a venda, o que o cara gosta, o que ele não gosta. Você encontra tudo isso dentro do seu sistema CRM. Você pode também, em último caso, eu até gosto bastante disso, mas assim, depende. Tá? Isso sempre depende. Você pode roubar o público da concorrência. Tem assim várias ferramentas que podem te ajudar nisso, incluindo o próprio SEMrush, né? Que você vai olhar e descobrir onde é que esse público está, que tipo de conteúdo que eles estão fazendo, enfim. Mas é uma maneira bem bacana. Então, assim, só cuidado mesmo, porque nem todos os públicos são iguais. Vamos lá. Eu vou explicar um pouquinho mais em detalhe o ICP, que eu acho que, cara, é formidável e pode te ajudar já agora. Então, você vai colocar, tá vendo esse funil aqui no lado direito? Esse funil que você vai olhar, você vai falar, cara, beleza, o número 1, você vai colocar um mercado ideal. Então, em quais mercados os seus produtos têm mais fit? Né? Em quais mercados o seu produto cabe bem, entende? Funciona a entrada como uma luva. Quais são esses mercados? Na sequência, você vai citar algumas empresas ideais, preferencialmente empresas que já são clientes suas, tá? Seus melhores clientes, que estejam dentro desse mercado acima. O número 3, você vai colocar ali seus grupos funcionais. O que é um grupo funcional? São os grupos que têm alguma relação com a compra. Tá? Então, sei lá, se você, independente do evento, você vende consultoria, você está falando ali do CMO, você está falando do CTO, você está falando do CEO, então são grupos. Quais são os grupos? Grupos de marketing, grupos de tecnologia, o CFO, né, grupo financeiro, né, a alta gerência, a diretoria. Então, todos esses grupos funcionais estão participando. E os influenciadores, que vem abaixo, no número 4, são os cargos, as pessoas dos cargos. Isso funciona perfeitamente se estiver no B2B. O B2C muda um pouquinho, mas se tiver dúvida, depois você pergunta para mim, tá? Agora, influenciador, aí sim é o CMO, aí é o CTO, aí é o CFO, tá? ICP, o último item. Esse é o cara que decide, é o cara que caneta ou usa. Muitas vezes, e isso é muito normal, o cara que caneta não é o cara que usa. Tá? Quando o cara que usa é que vai decidir efetivamente, mas ele não caneta, mesmo assim ele é o ICP. Esse é o perfil de cliente ideal. É ele que você busca primeiro. Tá? Não quer dizer que você não vai tentar falar com os outros, mas você vai gastar esforço mais com o cara que pode te levar para dentro efetivamente da empresa. Mapa de empatia. Mapa de empatia é uma ferramenta linda. Tá? E assim, tem muita gente que erra aqui pura e simplesmente porque não está muito afim de entender o que o cara está pensando, como que ele funciona, o que rola no dia dele, né? Mas a ideia é que você sente, que você converse com esses caras. Se você fez realmente entrevistas antes, você vai ter muita facilidade de conseguir preencher um mapa de empatia. Basicamente, você vai colocar aqui o que o cara pensa e sente, o que ele ouve, o que ele vê, o que ele fala, o que ele faz, as dores e necessidades dele, tá? E aí só um pequeno lembrete também, que eu acho que é muito bacana de conseguir reiterar, é que mercado é diferente de público, que por sua vez é diferente de nicho, que por sua vez é diferente de persona, que por sua vez é diferente de uma pessoa. Eu tenho um exemplo muito bom aqui, que é assim, mercado, famílias. O nicho, ou seja, você entrou dentro do mercado. Famílias com crianças. É um retrato, um recorte daquele mercado. E aí um recorte daquele nicho é uma pessoa, certo? Joana, 35 anos, mãe da Ana, do Fabrício, da Lavinho, blá blá blá. Então, é uma pessoa. Então você tem um recorte. E quando você olha a diferença também entre persona e público-alvo,
fica ainda mais interessante de entender o quê? Que o público-alvo ele tem muito mais relação, né, com o mercado do que com a pessoa, tá? Até com o nicho, dependendo. Mas a persona, ela tem muita relação com a pessoa, porque ela é super específica, diferentemente do que você vê no público-alvo. Então, a principal diferença entre o público-alvo e persona que você está trabalhando ali é uma definição específica. E isso acaba ajudando demais. Essa aqui é uma persona que a gente criou há algum tempo atrás, tá? É um CTO de um RP de grande porte. E assim, isso aí funcionou muito bem, é muito legal e te ajuda. Tem até análise DISC aí dentro, porque a gente conseguiu fazer com alguns e achou que cabia, que funciona. Não tem exatamente uma fórmula mágica, tá, para entender quem esse cara é, mas passa pela entrevista, passa por análise de dados, vai olhar, sei lá, o seu Analytics, entender quem esse cara é, qual a idade, qual a idade, qual o sexo do cara, né? É homem, mulher, como que está funcionando isso? Entende um pouquinho mais para conseguir segmentar a tua comunicação também depois. Mas vamos lá. Tem algumas ferramentas, como eu estava falando aqui, eu já falei do Google Analytics, mas tem o Facebook Audience Insights, que é do caramba, tá? Do caramba. Você pode até subir um público lá dentro e entender esse público. Ele vai te mostrar dados a respeito do público que você subiu. Se o cara é casado, se o cara não é, se o cara curte alguma coisa, o que ele curte, como que ele faz isso, quando ele faz isso. Assim, é uma infinidade de dados que vão te ajudar demais a entender esse perfil. O Extensio, essa é a ferramenta que eu uso para ter o template de persona igual esse daqui de cima, tá? Então isso pode te ajudar bastante. Navegue. O Navegue é uma ferramenta que te ajuda, te informa o perfil dos seus visitantes de acordo com uma extensa lista de compradores na internet. E assim, não dá para fugir disso, porque, de verdade, ele facilita a tua vida absurdamente. Você vai ver, por exemplo, os caras que estão visitando o teu site, às vezes são bem diferentes daquele que você imaginava, né? Mas você também pode cruzar isso com outros dados e ver, por exemplo, se o cara fica mais tempo ou não, se ele sai. Isso aí acaba te ajudando porque te dá muito insight. Crystal Knows. Nele você é um pluginzinho que você instala, e aí, sei lá, você está mandando um e-mail, antes de você mandar o e-mail, ele já tem uma varredura absurda da web e ele provavelmente já vai ter informações sobre a pessoa para quem está mandando esse e-mail, né? Então você vai entender a personalidade. Ele te avisa, fala, cara, olha, seja mais direto, seja mais conciso, não sei. Esse cara gosta de receber informação assim, ou informação assado. Você consegue moldar isso. Essa ferramenta para a galera de vendas, principalmente, pessoal de CS também, é formidável, que ajuda você a ter contexto. Contexto é uma coisa difícil pra caramba de você conseguir. Vamos lá. Antes disso, antes de passar para o outro item, uma outra ferramenta que eu até já comentei aqui, mas que é a SEMrush. Tá? A SEMrush é uma ferramenta formidável para você também conseguir entender contexto, analisar o que está rolando em relação a anúncios dos seus concorrentes. Isso consegue te dar um contexto absurdo também. Você consegue entender as palavras-chave que estão sendo pagas, quais não estão. E aí você começa a entender um pouquinho de intenção, né, por trás de cada palavra-chave. Se alguém busca por... Até ontem eu estava conversando com um amigo meu, fazendo uma live pelo Instagram, que é o Robert. O Robert, assim, fora de série em SEO, e ele estava falando exatamente isso. Cara, quem busca por carro usado na internet não está querendo comprar, ele está pesquisando. Então, o interesse do cara, a intenção dele não é chegar lá e comprar um carro usado baseado nessa busca, né? Quando você começa a entender contexto e interesse, você começa a moldar um pouquinho melhor ali o que você está montando para a tua persona, tá bom? Mensagem. Se suas mensagens não estão falando diretamente com o público certo, você vai ter um problema grande, tá? E antes até que você saia daqui correndo, eu preciso falar com esse cara, calma. Olha só, você precisa entender que você não está nessa só para vender, porque se você tiver, você está com um problema, tá? Você está aqui para resolver um problema, não para ser um problema. Então você tem que oferecer o que a sua persona quer ou o que ela precisa. Você precisa ter empatia. Assim dá para você conseguir ter melhores resultados. E o que empatia, afinal de contas, tem a ver com marketing? Eu vou voltar um pouquinho e explicar o que é marketing. Mentira, vocês já sabem. Olha só, empatia
é um esforço ativo. Tá? Eu grifei ativo porque é a parte mais importante, mas é esforço ativo para entender perspectiva, emoção, ponto de vista dos outros. Todo mundo vivencia versões diferentes da realidade, né? Você que está assistindo agora, que está olhando para a tela, olhando, falando, pô, entendi isso, eu não entendi aquilo, você tem uma reação totalmente diferente do coleguinha que está assistindo também. Porque cada um tem um background diferente, cada um vive a própria realidade, tem os próprios problemas, os próprios desafios, né? Todos somos únicos. Não dá para simplesmente achar que é tudo igual, porque não é. Tá? Então, tem essa frase aqui, eu acredito que todo mundo já deve ter ouvido, e eu vou pedir a gentileza para vocês esquecerem ela nesse momento. Que ela não serve para aquilo que a gente está se propondo a fazer. Tá? Essa aqui é muito mais interessante. Não julgue alguém enquanto não tiver andado uma milha em seus sapatos. O que é isso? O que isso quer dizer? Cara, se você não passou por isso, se você não sofreu isso, fica muito difícil de você conseguir de verdade se colocar no lugar da pessoa. Tem um outro exemplo que eu acho do caramba. Né? Uma coisa é você olhar um quadro na parede de alguém varrendo a rua. Outra coisa é você ir até o lugar e ver a pessoa varrendo a rua. E outra coisa totalmente diferente é você pegar uma vassoura e ir lá fora e varrer a rua. São sensações, emoções diferentes. A gente passa por uma série uma série de construções daquilo que está rolando que são diferentes e vão te proporcionar uma intenção diferente, principalmente, né? Uma absorção disso diferente também. Então, se colocar no lugar do próximo e não colocar o próximo no seu lugar, que é o que todo mundo faz, se fosse eu faria isso. Se fosse eu faria aquilo. Cara, esquece. Isso não funciona quando você quer vender mais, quando você quer ter mais resultado. O que funciona é, se coloca no lugar do próximo de verdade. Tá bom? Empatia é muito legal de falar que é diferente de simpatia, que por sua vez é diferente de compaixão, tá bom? Tadinho dele, isso não é empatia, tá? Empatia de verdade é se colocar no lugar do outro. E eu tô repetindo isso assim várias vezes, porque eu acho que é talvez o ponto mais importante para que você consiga entender de verdade o teu cliente ou o teu futuro cliente. A empatia é formada por 3 dimensões, as dimensões cognitiva, comportamental e afetiva. A cognitiva, pensar como o outro, a afetiva, sentir como o outro, comportamental, agir em função do outro. Lembra que eu grifei agir? Porque agir é a coisa mais importante ali dentro mesmo. Enfim, todo empresário, cara, isso é de praxe, né? O empresário pensa que conhece o cliente a fundo, mas a verdade é que quando a gente entra no processo de empatia baseado em dados, hoje pelo Growth Labs, a gente tem resultados absurdos, como esse aqui, por exemplo. Esse aqui é o Fotop, uma espécie de Uber dos fotógrafos, né? Então, basicamente as pessoas têm um monte de eventos, sei lá, uma corrida na rua, e o Fotop tem fotógrafos credenciados. Os caras tiram as fotos, sobem na plataforma e as pessoas compram de dentro da plataforma. Então, é uma espécie de Uber. Ele intermedia as duas partes, né? O cara que está correndo, não só corrida, tá? Vários eventos. Mas ele intermedia esses dois lados. E aí a gente, com o nosso processo também de empatia e dados, a gente conseguiu gerar um crescimento de mais de 8.000%. Tá? Hoje, se eu não me engano, esse crescimento está em torno de 1 milhão e pouquinho de reais aí mês. Mas os caras eles não estão mais com a gente, eles terminaram. Tá? A gente trabalha num período de 3 ciclos, né? São 9 meses de trabalho. A gente finalizou, os caras estão graduados. E os caras tiveram um crescimento até lá, absurdo. Depois também continuam crescendo porque eles já têm uma equipe formada. Mas quando a gente vê isso, a gente fala, cara, tem algum motivo disso estar diferente, desse resultado estar diferente. E normalmente o motivo os caras já estão preparados para ter empatia. Tá? Esse aqui é um outro case também, aconteceu em 2018, onde a gente conseguiu bater meta de venda do ano em 2 dias de evento. Mas assim, na verdade, isso aí tá parecendo fórmula de lançamento, né? Não é que foram 2 dias. Eles envolveram um tempo muito, muito grande antes, um trabalho muito forte antes, mas se bateu a meta de vendas dentro desse evento, que era o Superlogic Experience, levando os prospects lá para dentro, naquilo que a gente chamou de matadouro, né? Era uma sala VIP, onde a gente tinha o CEO, tinha advogado, tinha todo mundo ali dentro.
E para levar os caras para lá, a gente usou várias coisas, desde trabalho de ABM, Account Based Marketing, criando lista com Google Docs, fazendo e-mail, enviando e-mail, ligando por telefone mesmo, fazendo anúncio para essa galera, e funcionou muito bem. Né? A taxa de conversão, para vocês terem uma ideia de quem entrou nessa sala, foi de 69%. Esse aqui é um outro case que eu acho legal de falar, que é uma rede de clínicas médicas de cirurgia plástica. E antes da gente trabalhar com eles eram só uma única clínica. Mas a gente conseguiu fazer com que eles tivessem uma compreensão grande do público, e esse processo começou a ficar previsível. Então eles poderiam abrir uma clínica onde eles quiserem, quase como se fosse uma franquia. Eles conseguiam colocar um McDonald's, entendeu, em cada esquina, se eles quisessem, se eles tivessem gente para fazer e tal. Mas a parte do público eles conseguiam trazer, porque eles já tinham um processo previsível. Então eles acabaram abrindo mais 3 unidades, até fecharam uma depois de um tempo, porque o cara descobriu que ele não tinha como ficar rodando várias cidades ali, mas o cara entendeu, e eu acho que esse é o ponto principal, entendeu quem eram as pessoas, o que elas queriam de verdade. Essa ação possibilitou a compreensão, e aí várias coisas aconteceram para que o resultado aparecesse, mas a base toda foi na persona. Então, eu reitero aqui que todo empresário precisa conhecer o cliente, até para poder formular mensagens melhores, que envolvam, que convençam, que deem resultado. Como que a gente faz para desenvolver essas mensagens? Poxa, além da parte básica, né, que é entender quem são as pessoas, a gente tem que entender a jornada do cara. A gente tem que escrever copy com base nessas pessoas. Tem alguns frameworks aqui que eu uso bastante, eu gosto demais, como o benefício, vantagem, atributo, a transformação, o charm offensive, que inclusive tem um grupo no Facebook que é muito legal. Mas assim, tem que validar todas as mensagens na vida real. Não dá para ficar guardar debaixo do braço e esquecer, tá bom? O que a sua persona quer, de verdade? Ela quer ter algum ganho ou ela quer evitar dor? Isso aí é natural de todo ser humano. Estou até soltando fogos aqui. Mas isso é natural de todo ser humano. A gente quer ou evitar dor ou a gente quer ter ganho. Se a gente está trabalhando com um B2B, isso fica um pouquinho ainda mais claro. Por quê? Porque o B2B, o cara quer fazer ou mais dinheiro, ou guardar, salvar o dinheiro que ele tem, né? Ou evitar que gaste, né? Ele quer ter uma vantagem competitiva em relação à concorrência, ou ele quer ficar longe da prisão. Ficar longe da prisão é compliance, né? O cara acertar tudo bonitinho para ele não ir para cadeia por alguma besteira. E acredita, acontece, tá? A transformação, aquele framework que eu falei antes, ele ajuda a encurtar a jornada na cabeça do cara que está comprando. Então, você tem um antes, o cara era triste, deprimido, e depois que o cara está feliz, alegre, porque ele resolveu o problema dele. Então, você está mostrando para ele onde ele está e onde ele vai estar no fim do processo. Então, aqui eu tenho um exemplo que acho que serve, que cabe, né? Então, antes, o cara é sedentário, obeso, ele sente vergonha de ser obeso. Então, tô dando um nome para ele aqui. João entra no trabalho. Desculpa se você chama João, você fica assistindo, tá? Mas assim, o cara entra no trabalho cedo, então ele tem que sair de casa mais cedo ainda. Às vezes ele se atrasa, ele entra no ônibus lotado para ir pro trabalho. Todo dia fica com vergonha de passar roleta, entende? Porque ele sabe que todo mundo vai ficar olhando, alguns até vão rir. Ele chega atrasado, leva a bronca do chefe. No almoço ele já tá com tanta raiva que acaba comendo mais do que devia. Volta para casa, não é tão melhor. Quando ele chega em casa, senta em frente à TV, pensando em como seria legal ter alguém para dividir a vida com ele, abandona o pensamento, pega outra fatia de pizza, vai esquecer da vida na frente de TV. Né? E o status dele antes era pontos de referência. Né? Perto do gordinho ali. Depois não. Depois o cara tá magro. Feliz, orgulhoso por ter emagrecido. Então o João agora acorda ainda mais cedo para ir caminhar. Na caminhada conheceu uma garota, se apaixonou, agora tá namorando, vai pro serviço sem problema algum. Agora a roleta do ônibus não é mais problema, mas mesmo assim ele tá comprando uma bicicleta para fazer o percurso de bike. Então ele está indo tão bem no trabalho, recebeu uma promoção, ele se alimenta no almoço, no jantar com comida do mercadinho da esquina, além de outros vegetais, dão energia, ajuda a emagrecer, eles, além de tudo, são deliciosos.
vez em quando ele vai para casa da namorada, acaba dormindo por lá. Logo, logo ele nem volta mais. Então agora ele é rei do fitness. Então, assim, esse tipo de exercício, ele te ajuda muito a compreender e criar essa transformação na tua cabeça. Porque na cabeça do teu cliente, ela, obviamente, não é clara, mas se você não criar isso na tua cabeça, vai ficar muito difícil de conseguir passar alguma coisa. Porque aquilo que você quer passar, né, é a vida dele. É como a vida dele vai ser melhor. Beleza? Show de bola. Essa aqui é outro framework, que é a matriz benefício, vantagem e atributo. Então, assim, as pessoas costumam vender como, tá? Como as pessoas colocam as coisas para funcionar. Elas vendem assim. Ó, esse aqui é o Renault Fluence. E ele tem freio ABS nas 4 rodas, que ajuda o carro a frear mais rápido, é mais seguro que o concorrente, e por isso um dia pode salvar a vida dele. A maneira mais legal que eu conheço de colocar isso para rodar é, ó, esse aqui é o Renault Fluence. E um dia ele ainda vai salvar a sua vida e a vida da sua família. Isso porque ele ajuda o carro a frear mais rápido, ele é mais seguro que a concorrência, graças a um sistema de freio ABS nas 4 rodas. Entende? Percebe como simplesmente inverter a ordem, trocar a ordem das coisas, muda a maneira como você consegue ser visto? Isso acaba ajudando bastante na venda. Falar agora rapidinho sobre a jornada, tá acabando nosso tempo também. Mas assim, suas mensagens não estão encontrando os seus prospects no momento certo. Se isso é verdade para você, você tem um problema com a jornada, tá bom? E aí eu só quero lembrar que a partir do não é tudo assédio, né? Você já deve saber disso, mas a maior parte das empresas, elas pulam etapas, né? Eu vou falar um pouquinho de pessoas de novo, tá? Mas tem alguns livros que falam sobre as etapas do relacionamento humano. O Intimate Behavior é um, The Game é outro. E basicamente, inclusive esse Intimate Behavior é um livro, assim, não é uma leitura legal, mas ele é interessante, tá? Então, o que ele diz? Vamos lá. Existem 12 estágios para intimidade. Isso é qualquer relacionamento, tá? Mas principalmente relacionamento amoroso. Esse cara que escreveu o livro, Desmond Morris, o cara é zoologista e resolveu estudar relacionamento amoroso do ser humano. Mas isso funciona para negócio também. Então, assim, começa tudo no olho, né? Depois, aliás, olho no corpo. Depois vai para o olho no olho, voz para voz, mão na mão, mão no ombro, mão na cintura, né? Abraço, tal, boca na boca, enfim. Daí para frente é tudo proibido por horário. Mas a ideia é entender que existem etapas, tá? Existem etapas para compra, existem etapas para relacionamento entre pessoas e empresas, entre empresas, e não dá para pular a etapa. Porque quando você pula a etapa, você perde confiança. Então, assim, o que não dá para fazer é o que essa moça fez aqui. Ó, muito prazer, pro nosso primeiro encontro, que tal se a gente decidir o nome dos nossos filhos? Cara, não seja essa pessoa. E é a mesma coisa você chegar num bar, conhecer uma pessoa e falar, cara, casa comigo. Não funciona. Não funciona porque não é natural. Tá pulando etapa. Né? Cara, da mesma forma que eu, quando conheci a minha agora esposa, eu falei, cara, um dia, quem sabe, né? Quem sabe vai ser muito legal se der tudo certo, mas eu não ia falar uma coisa dessa pra ela. Se eu falar uma coisa dessa pra ela, ela vai olhar pra mim e falar, cara, você é maníaco, fica longe de mim. Não faz sentido. Então, você pode até pensar, eu vou vender para ele, mas não força a venda. Se forçar a venda, né, é a pior coisa. E assim, todo mundo faz, você vê isso o tempo todo. Qual foi a última vez que você não chegou simplesmente lá e fez um spamzão para todo mundo? Tá? E por spam, não estou querendo dizer que a pessoa não tenha pedido para receber aquilo. Estou querendo dizer que a pessoa não te conhece. Entende? Você está pulando etapa. Beleza? Ah, só um comentário aqui antes disso. Tá cheio de empresa mandando. Nunca viu o cara, chega oferecendo as coisas, principalmente pelo LinkedIn, e aí fala o seguinte pro cara: ó, compra de mim agora, assina esse contrato 12 meses. Meu, tá pedindo para casar, né? E você não conhece a pessoa. Então, tomar cuidado com isso, tomar muito cuidado com isso, porque você pode acabar se queimando, você não tem outra oportunidade, você não tem outra chance. Se você chega para fazer oferta, acabou, essa foi sua chance, entendeu? Então, toma cuidado, vale muito mais a pena estender isso, entender qual é o passo da jornada para conseguir
fazer a oferta no momento certo, dentro da jornada do cara. Você também não pode ser aquele super amigo, né? Então, o cara que não sai da zona de amizade, da friend zone. Aqui tá até no quadrinho, eu acho super engraçado isso, porque é bobo, eu sei, eu sou bobo. Mas eu gosto, eu acho muito legal. Então ela diz, eu gosto de você como amigo. Oh, meu Deus! Cara, tá cheio de gente que faz a mesma coisa. Eu recebo newsletter de algumas pessoas há mais de ano e eu não fui ainda abordado a comprar alguma coisa. Cara, calma lá também, né? Se você não tem a capacidade de fazer uma oferta, você não vai ter capacidade de vender. Ninguém compra só porque você é legal, tá? Ninguém compra porque você é legal. Se for legal, você vai virar amigão. Um amigo para sempre. Cara, análise cohort. Meu, essa ferramenta é fantástica para você entender um pouquinho melhor, do ponto de vista dos dados, o que está rolando. Né? Quando é que esses clientes estão te abandonando? Por que eles estão te abandonando? Aí você vai ter que levantar as hipóteses, mas em que ponto da jornada que eles se apaixonam por você? Qual é o seu lifetime value real, tá? Não estou falando da ideia, estou falando do real. Qual o seu custo de aquisição real? Então, algumas coisas, ferramentas como o cohort, elas te ajudam de verdade a entender o que está rolando, qual é o momento da jornada, tá? Isso vai facilitar bastante a sua vida. E acompanhar e respeitar a jornada do teu cliente é um dos pontos principais. E tudo é acompanhar a jornada do cliente. Né? Aqui eu tenho até um exemplo, né, onde eu estou colocando aquela jornada, né, o nosso loop infinito, para trabalhar com uma jornada de compra de um celular. Olha, foi lá, quebrou o celular, o cara reconheceu a necessidade de trocar. Aí, de repente, olha só, coincidência, apareceu um anúncio seu, o cara sabe que você existe. Então, o cara está lá, buscando, avaliando opções, ele viu alguma coisa tua, ele clicou naquele anúncio que você fez. E aí ele gostou, ele engajou com aquilo. Aí, de repente, o cara falou, poxa, quer saber, acho que eu vou dar uma olhada melhor. E aí ele confia em você. Quando? Quando ele esclarece dúvidas, quando ele vê informação a respeito de você. E depois o cara vai experimentar. Sei lá, você tem uma loja de celular, aí ele vai lá, ele olha os modelos, olha o celular. E ele decide comprar. Aí compra, aí rola o referral, que é a recomendação, ele recomenda o serviço para outra pessoa, ele permanece o cliente, ele volta lá quando ele precisa de novo de um celular. Então, assim, você percebe que a ideia é entender o caminho todo dele, né? É o caminho do cara, é a jornada dele. E você entendendo isso, você consegue definitivamente trabalhar de forma mais inteligente e com muito mais sucesso e resultado. Então, o que acontece quando a gente sabe efetivamente o que está rolando? A gente sabe o canal, então a gente sabe onde falar. A gente sabe o público, a gente sabe para quem a gente vai falar. A gente sabe a mensagem, a gente já sabe o que a gente vai falar. E a gente já sabe a jornada, a gente sabe quando que vale a pena falar. A mensagem tem que fazer sentido com a jornada. O público tem que fazer sentido. Os canais têm que fazer sentido. Se não fizer, você não vai ter resultado nenhum. Tá? E ter essas respostas vai te permitir obter resultados como esse aqui. Tá? Esse aqui é um exemplo. É um cold e-mail que a gente disparou. Tá? E, assim, um disparo, eu tive 35% de abertura, 47 respostas. Legal? Bom? Bom ou ruim? Como que é hoje a tua taxa de abertura de e-mail? Ok, mas pode ficar melhor, né? E que tal esse aqui? Então, super segmentado, taxa de abertura de 41%. Fora os 32% que retornaram. E esse aqui? Que tal esse daqui? O que você acha disso? Você ter 56% de abertura no e-mail por conta da segmentação. Acha legal? A gente também. Tá? E essa não foi a maior taxa que a gente teve de abertura. Mas tudo porque a gente está segmentando, está entendendo a jornada, está com a mensagem certa para a pessoa certa no momento certo. Entende isso? Você consegue entender isso? Né? Poxa, legal, entendi, isso funciona, isso é legal, e como que a gente aprimora esse processo? Experimentando, né? E testar. A tua verdade não é a minha verdade. Ok? E é isso, gente. Eu tenho aqui também alguns materiais, eu acho que podem te ajudar.
tem o link para essa palestra, que eu vou compartilhar aqui, é um grupo de WhatsApp, antes que você me pergunte, tá? Aqui é o link para o grupo, jo.mai/semrushmkt. Lá eu vou distribuir a palestra de hoje, uma planilha de métricas de crescimento, processo de marketing científico, e o nome da ferramenta que eu uso para mandar e-mails personalizados como esse aqui. Eu não sei se você conseguiu ver, mas dentro do copo aqui, ó, tem o nome do cara, tá? Isso ajudou pra caramba na taxa de resposta, ok? Só dá uma olhadinha aqui em algumas taxas de resposta. E é isso. Obrigada, Anderson. É isso, gente. Obrigadaço. Valeu. Muito obrigada pela palestra. Estouramos um pouquinho o tempo. Na verdade, só queria abrir o espaço para uma pergunta que recebemos. De outro jeito, gente, quem tiver dúvidas, comentários e tudo, esse webinar está sendo gravado e será disponibilizado no nosso canal no YouTube. Peguem, por favor, colocam as suas dúvidas lá, nós vamos responder nos comentários, tá bom? Gente, a Thaís está perguntando o link do grupo. Você consegue passar? Você consegue ver o chat aqui no lado direito? Vou mandar no chat, lógico. Tá bom. Tá ótimo, então. Qual a pergunta? Então, a pergunta que temos... Um minutinho, já vou abrir. Aqui é do Felipe, que está perguntando: neuromarketing entra nessa questão de ciência na publicidade? Sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. Na verdade, ó, tá aqui o link, tá? Essa galera recebeu. Mas, na verdade, quando a gente está falando de neuromarketing, né, a gente está falando de ciência aplicada ao marketing também. Né? A gente está falando tanto de psicologia quanto de experimentação, que tem muita experimentação. Eu não sei se você já leu esse livro aqui, ó. Poder do Hábito. Tá? Isso aqui é basicamente um tratado de neuromarketing. Ele fala muito sobre isso. Óbvio, ele não entra em super detalhes, mas ele mostra como o ser humano começa a trabalhar os hábitos dele em função daquilo que é aprendido. E como que ele faz esse aprendizado para conseguir fazer com que isso vire um hábito. Então, assim, neuromarketing tem tudo a ver com marketing científico. Tudo. Bom, obrigada, Anderson. E mais uma dúvida, tudo bem se estamos estourando um pouquinho. A dúvida sobre aquela segmentação para B2C. Você lembra que você falou que você poderia falar um pouco melhor? Lembro. Cara, uma coisa que eu acho fantástica ali para segmentar B2C é você olhar o Audience Insights no Facebook, tá? Isso vai te ajudar mais do que criar um ICP, do que montar ICP. Por quê? Porque você tem muita informação de B2C facilmente encontrável através das redes sociais. É muito mais fácil saber com quem está falando do que você saber, sei lá, numa empresa. Quem que fecha? Quem que vai usar? Quem que vai assinar? Entende? Essas informações numa empresa, elas são mais obscuras, porque depende de tamanho de empresa, depende da formação, sei lá, às vezes tem empresa que tem departamento de marketing de uma pessoa, tem empresa que tem departamento de marketing de 50. Como que você vai começar a tentar descobrir com quem você fala? Aí você vai usar o ICP, provavelmente dentro do B2B, para começar. Agora, se você está falando efetivamente do B2C, cara, vai para o Facebook, né? Encontra dados ali, começa a montar já de cara a sua persona. Você consegue extrair muito dado. Olha a tua concorrência, quem está visitando eles, quem que está olhando o teu site, tá? Dá uma olhada aí, conversa com as pessoas. Então, assim, essa montagem, ela não necessariamente precisa do ICP. Você pode até fazer, se você quiser, tá? E nos momentos ali, sei lá, você está falando de empresas, então você não fala de empresa, você vai falar do grupo funcional. O grupo funcional sei lá, é a família, é o grupo de trabalho, dá para montar, mas assim, acho que é desnecessário. Tá bom, muito obrigada, Anderson. Legal. Vamos
fechar por aqui hoje. Queria lembrar para vocês que amanhã, às 10 da manhã, nós vamos conversar sobre SEO de performance com o Rodolfo Sabino. Então, a gente espera todo mundo aqui amanhã. E, de novo, eu queria agradecer você para aceitar o nosso convite, né? E para fazer a apresentação tão legal, tá bom? Valeu, poxa, Dara, eu te agradeço demais aí pela atenção, pelo papo antes aí, que a gente deu altas risadas, foi show de bola. Obrigadão. Obrigadão, quase uma cidadã campineira da área, né? Quase. Tá bom, gente, obrigada a todo mundo que participou hoje no chat, aqui está conosco. Obrigada, gente, e Valeu. até amanhã. Até. Tchau. Tchau, tchau.